Estenda as suas mãos para cá, me abençoe, por favor. Obrigado, Espírito Santo. Ah, Senhor, que eu seja um rio aqui fluindo nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, Pai. Ah, Senhor. Senhor, nos venha converter cada vez mais, Senhor. Nos converte, Jesus. Nos converte, Espírito Santo. Nós queremos ser mais rendidos ao Senhor, Pai. Nós queremos ser mais rendidos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos céus abertos sobre esse lugar, Senhor. Ah, em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar, Senhor. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, um derramar do Teu Espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos o derramar do Teu Espírito, Pai. Um derramar de arrependimento sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que nossa alma se submeta ao Senhor, Pai. Ah, Espírito Santo, nosso Espírito se submeta ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que toda distração, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Sim, Espírito Santo, toda distração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Eu só sei que Ele está aqui. O nosso amado Jesus, Ele veio. Amém. E sabe por que Ele veio? Por causa de você e de mim. Porque Ele disse que estaria conosco. Então, se Ele está conosco, Ele está aqui. Ele habita dentro de vós. Amém. Porque esse lugar sem a gente é um galpão só. Agora, comigo e com você, que viram o trono de Deus. Amém. Eu quero que você abra a Bíblia em João 6, 22. Pode ir, mano. Ou fica no teclado, fica no violão. Amém? Quem nos visita pela primeira vez enquanto vocês abrem a Bíblia? Alguém? Já são todos da casa? Deus abençoe, amém? Está conosco a pastora Maquel. Amém? Irmãos, as duas vezes que ela disse, eu vou para Itapema, mas o Senhor já tinha preparado, né, o pregador. Amém? Mas mais para frente, quem sabe, né, dá certo ela ministrar. Amém? João 6, 22 diz assim: e no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara, é isso, né? Isso. Não entrara com os seus discípulos naqueles barquinhos, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e havendo o Senhor dando graças, vendo depois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi,
Quando chegaste aqui, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. E disseram-lhe: pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. E disseram, pois, que sinal, pois, tu fazes tu, para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, e deu-lhes de comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não cresce. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e a quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, eles judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e são todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendei, vem de mim. Pai ouviu e aprendeu, vem de mim. Não que alguém visse o Pai, ao Pai, não a ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne para comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Então come, né? Aqui o Senhor tem falado muito comigo sobre daquilo que nós nos estamos alimentando. De quem é que nós nos estamos alimentando? Sabe, nós vivemos um tempo que existe muito tempo de alimento. Há muito alimento. Há muita comida. E a comida fácil de alcançar, não é? Se hoje pelo celular a comida vem ter em sua casa.
Mas há uma comida só para a eternidade, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Não há outro alimento. Jesus, ele disse aí, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é muito interessante porque daquilo que a gente se alimenta, é por aquilo que a gente vai viver. O que é que nós nos estamos alimentando nesses dias? Qual é o tipo de alimento que nós estamos? Porque o iFood, sabe? Ele está aí pronto. Palavras, pão diário, tem aí pronto para nós comer. Agora, será que é o pão da vida que está? Será que é um pão saudável? Será que é o pão da vida? E sabe, Jesus, ele é o pão que foi repartido por nós. Jesus, quando ele pegou os seus discípulos e fez a mesa, ele não deu um pão para cada um. Ele pegou o pão e repartiu e deu aos seus discípulos. Então existe só um pão, existe só um tipo de alimento que é saudável para a vida eterna. E desde aquele que não se alimenta, por mim viverá. Nós vimos que nós hoje não vivemos mais para Cristo. Nós vivemos para as nossas conquistas e para os nossos bens prazeres. Por quê? Porque a gente não se alimenta mais da palavra de Deus. A gente não se alimenta mais do Cristo. A gente não consegue mais se alimentar do nosso Senhor Jesus. Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Está em João 4. Ele fala, uma comida eu tenho. Só tenho uma comida. Há só um pão. Há um só Senhor. Há um só mediador entre nós e o Pai, que é Cristo Jesus. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos procurar todo tipo de alimento. Nós vimos uma geração hoje que ela está fazendo tudo para emagrecer, não é? Está fazendo tudo. Por quê? Porque ela não se alimentou corretamente. E assim é a mesma coisa no Espírito. Assim é a mesma coisa com Jesus. Muitas das vezes nós estamos alimentando de várias coisas. Hoje você vai na internet, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Não é? E você diz assim, meu Deus, eu estou me alimentando. Mas você está vendo se esse alimento é um alimento puro? Porque o alimento puro é aquele alimento, né, que você vê, o cara que vive aquilo. Porque hoje nós vemos muita gente dizendo muita coisa, mas nem eles acreditam naquilo que eles dizem. Há muita gente que prega sobre o céu e não acredita que o céu existe. Então muitas vezes nós estamos nos alimentando daquele tipo de pessoa, daquele alimento que ela libera. E há só um alimento, há só um pão, que é a palavra de Deus. Sabe, muito interessante que o Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso, ele diz, dá-nos pão de cada dia. Qual é o pão que está falando ali? É o pão que é Jesus. Dá-nos Jesus todos os dias. De manhã cedo, eu quero Jesus. Eu quero me alimentar desse pão que é Cristo. Eu quero me alimentar desse pão que é Cristo. A gente tem que se alimentar desse pão, irmãos, que é Cristo Jesus. Não há outro pão, não há outro alimento. Aquele que bebe, aquele que come de mim a carne, eu estarei nele e ele estará em mim. A gente tem que se alimentar do Cristo. Não é se alimentar daquilo que eu digo muitas das vezes que a gente tem que pegar, cara. Isto é uma palavra que está aqui. É um pão que está aqui. E está repartido. Nós precisamos todos os dias nos alimentar dele. Mas nós preferimos ir no iFood. Naquele aplicativo que tem uma palavra diária. Onde a gente só aperta lá e a palavra está pronta. Nós não precisamos de pegar a farinha. Eu não sei fazer pão, mas amassar, né? Deixar ela
né? Um tempo, acho que tem que ficar um tempo, né? Tem que ficar um tempo para crescer, sei lá, né? Ela tem que ficar um tempo. Isso é um processo que demora, não é? É demorado e você tem que estar ali cuidando. Mas nós queremos o quê? O rápido. E nós vamos engolindo tudo que aparece. E nós vamos nos alimentando tudo que está aparecendo. Porque nós não queremos trabalho de fazer um pão, de estar nos alimentando do Cristo. E nós todos os dias nos levantamos de manhã e vamos no aplicativo. O que é que Deus tem para hoje? Irmãos, eu não vou para a Bíblia pegar uma palavra. O Senhor vai me dando. Eu vou para Ele me dar a palavra. Eu vou, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Eu não pego a Bíblia primeiro para ler. Eu dobro o meu joelho primeiro, para ver o que é que Ele tem para falar. E nós hoje, irmãos, nós precisamos nos alimentar do Cristo. Porque assim como o Senhor chamou o irmão Michel, o Senhor pode nos chamar também. E nós muitas das vezes estamos obesos. Estamos engolindo tudo que aparece. Nós estamos ficando obesos. E depois temos que fazer tratamento para emagrecer. Assim é como a palavra. Aquilo que nós estamos engolindo. Aquilo que nós estamos ouvindo. Aquilo que nós estamos alimentando. Depois o que é que temos que fazer? Mas eu pensava que era assim. Você só pensava porque não foi na fonte. Não foi se alimentar do Cristo. E Jesus, ele fala muito isso. Ele está toda a vida falando, eu sou o pão. Eu sou o pão. Eu sou. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, o caminho, a verdade e a vida, irmãos, é uma pessoa. Não é um lugar. Não é um lugar, é uma pessoa. Então nós precisamos andar nesse caminho, precisamos andar nessa verdade para ter a vida. A vida de Cristo, ela, irmãos, a graça é de graça, mas não é tão de graça. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar o pão diário, nos alimentar da Bíblia, nos alimentar da palavra do Senhor. Mas nós hoje estamos um povo, me perdoa, mas é isso que nós estamos, um povo preguiçoso. Que nós vamos para o YouTube e queremos ouvir uma palavra, mas nós não vamos para a Bíblia para Deus falar com a gente. Se há uma coisa aqui, irmãos, isto fala. É a coisa mais linda. Ela fala. Sabe, o Luciano Subirá falou algo interessante. Ele disse que foi para pegar uns livros e pegou o livro, disse, já sei essa história. Foi pegar outro. Não, essa história já sei. E ele disse, mas eu peguei a Bíblia. Disse, cara, essa aqui tem sempre algo diferente. Ei, é o mesmo pão, mas algo diferente sempre está vindo. Amém. Muitas das vezes nós procuramos um alimento, mas às vezes esse alimento tem veneno. Sabe quando Eliseu está aqui, ó, eu apontei aqui. Onde é que está? 2 Reis 4:38. E voltando Eliseu de Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse o seu moço, põe na panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhara ervas e achou uma pedra brava, uma parra brava, e colheu dela, e a sua capa cheia de coloctidas. E veio e os cortou na panela do caldo, porque as não a conhecia. E assim tiraram de comer
para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Você viu que havia fome. Quando a gente tem fome de Cristo, quando a gente tem fome do pão vivo, a gente vai pegando tudo que aparece. Vai pegando tudo que aparece. E vai jogando para dentro. E vai engolindo. Irmãos, e muitas das vezes isso tem veneno. Tem morte nesse alimento. E o que é que Eliseu fez? Eliseu pegou farinha. O que é que faz farinha? Como é que se faz farinha? Pão. E jogou na panela, jogou Cristo na panela. E jogou Cristo dentro dela. E agora podem comer, porque já tem vida. Por isso é que nós, quando andamos perdidos, irmãos, nós vamos pegando tudo. Tudo que aparece. E vamos comendo. E vamos comendo. E nós vamos morrendo espiritualmente. Nós estamos morrendo espiritualmente. Por quê? Porque o nosso alimento não é mais Cristo. É um alimento que a gente pega e vai pegando conforme eu quero. Essa palavra aqui é de Deus, essa aqui não é de Deus. Vai conforme eu quero viver. Porque hoje, irmãos, se você quiser motivo para pecar, você pega a Bíblia também. Sabia? Você pode pegar a Bíblia, você consegue trazer morte. E é isso que muitas das vezes muitos estão fazendo. Estão levando morte. Estão trazendo morte para dentro da panela. E nós vamos nos alimentando dessa morte. Por isso é que Eliseu disse: coloca farinha. Coloca Cristo nessa panela. E não terá mais morte. Então tudo que você se alimenta, irmão. Aquilo que você se alimenta, para aquilo viverá. Você vai viver por aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de Cristo, você vai viver por Cristo. Se você se alimenta por Cristo, você vai viver por Ele. E nós não queremos mais viver por Cristo. Porque muita gente diz assim: não é preciso isso, não é preciso aquilo. Irmãos, é preciso ainda. O que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. Ainda continua sendo errado. Ainda precisa, sabe o quê? Se arrepender. Ainda precisa carregar a cruz. Sabe, muitas vezes não queremos carregar a cruz, não é? Há muita gente que diz: não, você não precisa carregar a cruz. Irmão, só tem coroa quem tem cruz. Só vai ter coroa quem tem cruz. Porque naquele dia vai ser trocada a cruz por uma coroa. Então, se você não quer cruz, irmãos, você não vai ter direito à coroa. Por isso é que nós temos que cuidar com aquilo que nós nos alimentamos. O irmão de Jacó, como é que chama? Não é Esaú? Esaú, né? Ele chega cansado, não é? Chega cansado. O irmão tinha preparado uma... Vamos lá ler, porque senão sabe, né? Êxodo. Eu acho que eu coloquei aqui. Gênesis, que Êxodo. Acho que é 25. Eu pensei que tinha colocado aqui. Pode ser o 25, 24. E cumpriu-se, Gênesis, tá? 25, 24. E cumprindo seus dias para dar à luz gêmeos do seu ventre. E se o primeiro ruivo de todo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 70 anos, quando gerou.
E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça e varão do campo, mas Jacó era varão simples e habitava em tendas e amava Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, estava eu cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E eu jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, foi assim, e desprezou a sua primogenitura. Entende uma coisa aqui: homens cansados negociam valores. Ele negociou algo porque estava cansado e com fome. Ele negociou. Ele não quis o pão da vida. Ele não quis as promessas que estavam sobre a vida dele. Havia uma promessa sobre a vida dele. Ele é que tinha direito a tudo, às bênçãos. E ele abriu mão disso por causa de um alimento. Um alimento que não era aquilo que Deus queria para ele. É isso que muitas vezes a gente se alimenta, irmãos. A gente com fome, a gente se alimenta, a gente vai negociando valores. A gente vai negociando, vai se alimentando de qualquer coisa que aparece por causa de uma fome. Por isso é que nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós nos estamos alimentando. E por que é que nós estamos nos alimentando? Porque em João, coloca lá, João 6, 27. Coloca lá para mim. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. A comida, irmãos, nós temos que trabalhar por uma comida só, aquela que é para a vida eterna. Nós temos que nos alimentar do Cristo, porque é essa que nos leva para a vida eterna. E esse é o lugar que nós queremos alcançar, ou não é? Não é esse lugar que nós queremos alcançar? Ou nós só viemos para aqui para receber as bênçãos que Deus tem para nós? Ou nós viemos aqui tentar nos alimentar de uma coisa que Deus já nos deu? Alimentarmos umas coisas que Deus já nos deu. Jesus, quando o diabo disse assim, transformas essas pedras em pão, o que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele disse: eu preciso viver pelo um pão da vida, não por um pão para matar a minha fome. Eu não preciso que mate a minha fome agora. Não é isso que eu quero. Eu quero viver a eternidade. O que estou passando hoje não me importa. E não vou fazer isso, porque eu vivo pelo um pão da vida. E é esse pão que a gente tem que viver, irmãos. É a palavra de Deus que a gente tem que viver por ela. A gente tem que viver pela palavra do Senhor. Mas nós estamos abandonando isso. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão cheios de tanta coisa. Não é? Irmãos, quando ele começou aqui a falar Jesus, irmãos, sabe quando o Brasil fazia gol? Você fazia gol! Por que quando é Jesus a gente não faz isso? Por que quando é Jesus a gente não faz isso? Por que a gente não bota para fora tudo que está? Porque ainda não vivemos, nós nos alimentamos dele. Nós não nos alimentamos dele, então nós não conseguimos botar para fora. Nós precisamos botar para fora. É Jesus, Jesus, Jesus. Nós temos que ter sede e fome dele. Eu quero provocar isso em você nessa noite. A ter uma fome dele.
mas nada importa. Não é tempo, irmãos. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que ouro, melhor que a vida é o seu amor. Isso tem que ser uma verdade em nós. Chega de mentir para nós mesmos. Chega de mentir para nós mesmos, sabia? Nós mentimos para nós mesmos. Mas nós não conseguimos chegar num culto e derramar. Por quê? Porque nós não nos alimentamos dele durante a semana e no domingo a gente não consegue. Nós não nos alimentamos dele, então por isso não vivemos para ele. Não conseguimos viver isso. Provai e vê que o Senhor é bom. É preciso provar dele, irmãos. Só quem já provou é que consegue viver para ele, irmãos. Quem já provou e consegue viver, mas ninguém consegue. Prova dele, irmão. Eu vou dizer uma coisa: quando você provar dele, nunca mais a sua vida será o mesmo. Deus não escuta canções. Sabia que Deus não escuta canções? Ele cheira a adoração. Ele cheira a sua adoração, ele cheira a sua verdade, irmão. Não é aquilo que você fala, mas é aquilo que é verdade em você. E nós não vivemos para ele, por isso é que nós não temos verdade em nós. Hoje é dia de provar dele. Hoje é dia de provar dele. Provai. Prova dele, prova. Depois que você prova, irmão, não tem mais como você provar algo. Depois prova o que é bom, irmãos. Depois que você prova o que é bom, é difícil comer o que é ruim, não é? Você não consegue comer mais o ruim, irmão. Ai, Espírito Santo. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ei, é dele que ele diz que vamos alimentar dele. É ele, o pão de cada dia é ele. Não é um pão, um alimento para encher a barriga, mas é ele. Porque, irmãos, se nós não alimentarmos dele, trabalhar pela comida, não trabalhar pela comida que perece, mas é por aquela que permanece, que é Cristo Jesus. É dele que nós temos que nos alimentar todos os dias. Aí nós vamos alimentar tudo o que for preciso. E nós vamos chegar aqui, irmãos, ninguém vai precisar fazer nada. Ninguém vai precisar fazer nada. Ei, é só fazer assim, bum! A gente já se joga. A gente já se joga, mas nós não estamos mais apaixonados por ele. E nós não nos alimentamos nele. Nós não estamos mais ligados na videira verdadeira. Quando ele diz sobre a videira verdadeira, vamos lá, 15, João 15. Ah, Senhor, nos provoca, Jesus. Provoca, Pai. Provoca, Jesus. Nos provoca, Pai. Nos provoca, Jesus. Nos provoca, Pai. Ah, provoca, Senhor. E disse: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, eu lavro toda a vara que em mim não dá fruto, atira e limpa. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara assim mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiveres em mim.
Eu sou a videira, e vós as varas, quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque em mim, porque sem mim, nada podereis fazer. Irmão, você tem que estar ligado na videira verdadeira. E é interessante, porque quando eu falo aqui, eu sou a videira verdadeira, é porque existe a falsa. É porque existe a videira falsa. Em Portugal eu não sei, mas aqui não sei. Em Portugal tem a videira brava, que eles falam lá. É uma videira que ela dá uma uva, mas ela não presta. Ela não tem suco. Ela não vale nada. Por isso é que chama videira brava. E muitas das vezes nós estamos insertados nessa videira brava. Por isso é que nós não conseguimos nos alimentar e não conseguimos dar fruto. E nós não conseguimos viver uma vida em Cristo. Porque nós não estamos... nossas varas não estão nele. Estão em tudo, menos em Cristo. E nós precisamos nos alimentar dele, irmãos. O Senhor pegou o homem e a mulher e colocou no jardim. E disse: podeis comer de tudo. Vocês podem comer de tudo. Mas esta aí que está no meio do jardim, vocês não podem comer. Pois os miseráveis conseguiram comer daquela. Eles preferiram se alimentar de algo que não era bom. Irmãos, é isso que nós fazemos. O Senhor disse: vocês podem tudo, cara. Se vocês estiverem em mim, vocês podem tudo. Mas por que vocês escolhem se alimentar do que é errado? Disse Adão: onde é que tu estás, Adão? Mas quem disse? Eu te ouvi. Eu vi que estava nu. Mas quem te falou que estavas nu, Adão? Quem falou? Tu comeste a árvore do fruto que eu disse que não era para comer, cara, só de uma, cara. Tinha milhares de frutos. Milhares. Tinha tudo. Mas ele decidiu se alimentar daquilo que tinha morte. Ele decidiu se alimentar daquilo que tinha morte. Irmãos, Deus colocou tudo ali para ele viver sossegado. Irmãos, Deus fez o homem no 6º dia. Foi ou não foi? E no 7º descansou. E Adão descansou com ele. Sabia? Adão não tinha nem trabalhado. Tinha trabalhado, Adão? Nem trabalhado tinha. E o Senhor disse: vem descansar comigo. Vamos descansar. Sabe o que o Senhor estava falando? Está tudo pronto, Adão, para ti, cara. Adão, está tudo pronto. É só tu colher e comer. Tu não precisas fazer nada. Tu não precisas fazer nada, Adão. É isso que a gente faz, irmãos. O Senhor nos coloca tudo. Diz assim: está aqui tudo. Mas a gente decide comer daquilo que é errado. A gente decide comer aquilo que não é um alimento saudável. Nós temos que ver daquilo que nós estamos nos alimentando, irmãos. Por quem nós estamos? De quem nós estamos alimentando? Nós temos que ver daquilo que nós estamos nos alimentando. Se aquilo, irmãos, tem comida. Tem comida que ela não é boa, mas ela é saudável. É preciso comer. Eu não gosto, mas eu vou ter que comer. Tem comida que ela não é boa. Irmãos, para comer eu sou tranquilo, tá? Pode me convidar à vontade. Eu sou de boa, como de tudo. E gosto de experimentar tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, amém? Mas o resto eu como de tudo. Sabe? Daquilo que nós estamos alimentando. Quais as vozes que a gente está ouvindo? Quais os conselhos que a gente está ouvindo? O que é que nós estamos fazendo? Às vezes tem morte na panela. Tem morte na panela. Tem morte muitas das vezes na panela. E nós, se não colocarmos Cristo, irmãos, nós vamos morrer junto. Irmãos,
Nós tivemos um casal de pastores que foram para Portugal em 2010, por aí. Não, o Benjamin já era nascido. Sei lá. Estava em Portugal, pronto. E o Benjamin sempre teve alimentação saudável, desde pequeno. Eles lá em Portugal, eles dão um negócio para você ir introduzindo a comida conforme é preciso. Cada mês você vai introduzindo um tipo de comida nele. E nós fizemos tudo 100% com ele. Você que está assim bonito, né? Saudável, igual a eu. Vocês falam que ele é parecido com a Carol, mas houve uma pessoa que falou que ele é parecido comigo. Ganhou o dia. E chegou um casal de pastores, irmão, com 3 filhos. E a Carol tinha feito uma sopa para dar para o Benjamin. E ela disse: sopa? Meus filhos não comem sopa. Sabe o que é que eles comiam? Miojo. Só comiam miojo. Foram acostumados a comer isso. Você acha que isso é uma comida saudável? Por quê? Porque fazer miojo 3 minutos está pronto. É ou não é? Mas a Carol, ela pegava, fazia a sopa conforme tudo que era feito. Dava trabalho, ela colocava em potezinhos. Porque dá trabalho, irmão, fazer uma comida saudável. Ter uma comida saudável dá trabalho. Mas é necessário para o crescimento. Assim é o nosso alimento espiritual, irmãos. Dá trabalho. Você estar ali buscando o Senhor para que Ele deixe um alimento, para que você ganhe mais um alimento. É um tempo que você passa ali com o Senhor, mas é necessário, irmão, porque você vai começar a provar dele. E quando começa a provar dele, irmão, o Benjamin, sabe com que idade? Acho que 3 ou 4 anos, era 4 anos de idade, né? Quando ele tomou a primeira coca, não foi? Ele não tomava coca. Eu acho que tinha uns 4 anos. Foi alguém abençoado que deu para ele. E 12 com 13. Então nós sempre tivemos uma... E dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Ei, mas compensa. Que esse rapaz não fica doente. Ele é saudável. Entende isso? Você precisa ter trabalho para se alimentar. Dá trabalho. Ei, você já provou? Quem provou o alface do nono? E quem provou o alface do mercado? Não é diferente? Hã? Mas dá trabalho. Mas dá trabalho. Então, quem por mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, nem só dessa comida aí por fora viverá o homem. Nem tudo é pão. Nem tudo é pão. Nem tudo é pão. Então nós queremos buscar algo. Por quê? Porque não há trabalho. Nós queremos a revelação. O Senhor se quer revelar a nós, mas nós não queremos. Irmãos, Moisés, quando foi a sarça, ela começou a arder. Foi ou não foi? A sarça começou a arder. E Moisés, né, olhou. E ele disse: eu vou ver que é aquilo ali. Ao tempo que ele se vira e vai, aí Deus falou com ele. Foi ou não foi? Deus não falou antes. Deus falou quando Moisés teve curiosidade de ver o que era aquilo. Deus provoca. Deus está provocando nesses dias. Deus está provocando você a ter experiências com Ele. Mas Ele só vai falar quando você se vir e vou ver o que é aquilo. Disse Moisés. Deus está provocando a gente, irmãos. Deus está provocando. Ei, Deus está provocando nós. Só que nós estamos tão atarefados. Estamos tão atarefados que nós não queremos fazer iFood, manda comida. E um dia mais tarde vamos pagar o preço. Tanto na saúde física, como na saúde espiritual. Nós vamos pagar um preço. Porque o dia que o Senhor chamar, o Senhor vai dizer assim: ó, aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Você já imaginou você chegar nesse dia?
E você dizendo, mas a culpa não foi minha. Ele disse, eu deixei uma palavra ali, eu deixei um pão ali para vocês comer, para vocês se alimentarem. Vocês nunca se alimentaram. Vocês se alimentavam daquilo que os outros davam para você. Quando Deus fala do maná, isso aí, eles comeram maná e morreram, cara. Agora, eu não, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, nunca morrerá. Jesus era maior que o maná, cara. Jesus era muito maior que o maná. Jesus estava desde o princípio. Então, irmãos, escolha aquilo que você se alimenta. Escolha aquilo que você está se alimentando. Vá. Ei. Feche a porta do teu quarto. E tenha intimidade com Ele. Tenha uma intimidade com Ele. E você vai provar dele, irmão. E quando você provar, você não vai precisar de mais ninguém. Você não vai precisar de mais nada. Amém. Então, irmãos, é nisso que eu quero falar para vocês. Eu estou terminando. Não adianta falar muito. Não adianta falar muito. Eu quero que o Senhor hoje venha provocar em você uma fome por Ele. Sabe, eu vi uma guria falando, e ela falou que, eu já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo, para quem não ouviu ou para quem ouviu, para ver se converte. Ela foi levada num rodízio para se alimentar, para comer, sabe, no final do culto, leva o pregador, né? Para almoçar no restaurante, amém? E ela foi, ela comeu pizza, comeu rodízio, comeu aquele negócio todo. E quando ela estava para sair, irmãos, ela viu sushi. E ela disse, meu Deus, eu gosto tanto, mas agora não como mais nada. Você entende que muitas das vezes nós estamos entulhados com tudo e o pão da vida não consegue mais entrar. Nós estamos entulhados com tanta coisa, com tanta verdade que achamos que é verdade, que não é verdade. Estamos sendo enganados muitas das vezes, não é? Estamos sendo enganados muitas das vezes. Por quê? Porque a gente não busca uma palavra em Deus. E hoje o Senhor quer provocar em você uma fome por Ele. Nós precisamos ter uma fome por Ele. Nós precisamos despertar essa fome. Mas nós vimos para o culto, irmãos. Não vem dizer que nós temos fome. Não temos mais fome. Não temos fome por Ele. Nós não temos fome. Nós estamos cheios de coisas. Cheios de entulho. Por isso é que nesta noite você vai botar isso tudo para fora. E vamos aumentar do Cristo. E nós vamos cear, vamos tomar o pão. Vamos comer o pão da vida. Nós vamos comer o pão da vida. Nós vamos ser alimentados por Ele hoje. E eu quero provocar você a botar isso para fora. Que Cristo entre. Cristo precisa de entrar em nós. Nós precisamos provar mesmo de verdade o que é Cristo. E nós não vamos andar para aquilo que os outros falam. Nós vamos viver naquilo que nós estamos vivendo. Nós vamos viver, Senhor. Nós vamos viver as revelações que Deus tem para nós. Nós precisamos de viver as revelações que Deus tem para nós. A irmã, ela falou aqui. Nós precisamos de viver aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Nós precisamos de viver, irmãos. Mas nós só conseguimos viver se nós nos alimentar do Cristo. E nós precisamos de comer esse pão da vida. Esse pão da vida nós precisamos nos alimentar. Quem quer ser provocado por Ele? Ele está provocando, irmãos. Só que nós precisamos nos virar.
e dizer: o que é aquilo? Nós precisamos, o Senhor está provocando a gente, mas nós não nos viramos para ver. O Senhor está nos provocando, mas nós estamos tão cheios, diz: não, agora não posso, estou cheio, vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para amanhã. E quando Deus nos chamar, irmãos, será tarde demais. Irmãos, ontem eu e o pastor Fabiano, nós olhamos lá no corpo de Michel e a gente orou. Deus não ressuscitou, mas a gente orou. Ele não ressuscitou, mas nós fizemos a nossa parte. Nós acreditamos naquilo que Ele fala. E não é porque não aconteceu que nós deixamos de acreditar. Nós continuamos acreditando que Ele ressuscita morto. Nós continuamos a acreditar que Ele vai ressuscitar. Amém. Parecido, irmãos, para muitos é loucura. Mas a minha esposa teve o sonho e ela disse: vai lá e ora. Porque eu sonhei que nós estávamos velando um homem e esse homem tinha ressuscitado. Eu e o pastor Fabiano estávamos vindo do café. Ele é igual um doido para aquela BR. Dizia: não tira o corpo enquanto nós não chegarmos. Porque nós acreditamos no pão da vida. Aquele que ressuscita morto. Não esteja morto, ele viverá. Nós precisamos ativar. E o Senhor muitas das vezes está nos provocando e nós não fazemos, irmãos. O Senhor está nos provocando. O que a minha esposa fez, ela falou, ela provocou isso em nós. E muitas das vezes o Senhor, não é porque Ele queria ressuscitar, mas Ele queria ver se nós íamos fazer. É porque Ele queria saber se nós íamos fazer mesmo. Se nós acreditava. E ressuscitar ou não, é Ele que sabe, Ele é que sabe. Mas nós acreditamos que isso era possível. E o Senhor nessa noite está provocando você. Dizer: é possível. Isso é possível porque eu vivo para Cristo. E eu farei obras maiores do que Ele. Eu disse que a gente faria obras maiores. Então eu vou continuando fazendo. Eu vou continuando provocando. É isso que nós precisamos, irmãos. Adora, cara. Adora, não para. Nós precisamos. O Senhor está nos provocando. Muitas das vezes você está lá no hospital. Sabe por quê? Você está lá. É porque para você orar por alguém. O Senhor está provocando você. O Senhor está provocando você. Diz: ora por esses enfermos. Mas eu também tenho enfermidade. Não, mas ora. Tem gente que está precisando da sua oração. E o Senhor está provocando você. E você está deixando. O pão da vida está dizendo assim: come de mim e por mim viverás. E tu verás a glória de Deus. Show.